Bom dia, galerinha do sexto ano. Olha, revisando o assunto que nós estudamos a semana passada, substantivos, certo? Então, rapidamente, vamos fazer aí uma revisão para que vocês possam fixar esse conteúdo, que é muito importante nas aulas de português, ok? Então, nós temos aí o título substantivos, né? E temos aí como subtítulo coisas, seres e sentimentos. Pois é isso, o substantivo vai ser a classe de palavra que vai nomear as coisas, certo? Então, toda vez que uma palavra dá nome a coisas, a seres ou a sentimentos, essa palavra vai ser classificada como substantivo, certo? Então, na análise, né, das palavras, no estudo da língua portuguesa, né, quando você está classificando as palavras isoladamente, então uma das classes de palavras é o substantivo, certo? Então, na sequência, vamos ver aqui. Classes de palavras. Veja só, quando eu falo em classes de palavras, né, eu estou fazendo uma análise das palavras de forma isolada, ou seja, quando elas não estão tendo nenhuma relação com as demais da frase, certo? Com as demais palavras da frase, ok? Então, diz assim, a análise das palavras isoladamente no estudo da língua consiste no estudo das classes de palavras, ou seja, nesse estudo as palavras vão ser classificadas em classes de forma isoladas, certo? Particularizadas, sem nenhuma relação com as demais. É isso, né? O estudo de classes de palavras, você vai analisar as palavras isoladamente, certo? E vai dar uma classificação para cada uma delas, onde o substantivo é uma das classes, certo? Embaixo diz assim, esta classificação das palavras no estudo da língua também é conhecida como classificação morfológica ou morfologia, certo? O estudo sobre as classes de palavras também é conhecido como o estudo morfológico, certo? Morfologia, ok? Então, na sequência, vamos lá. E aqui nós temos as classes de palavras, né, que nós estudamos na nossa língua portuguesa, que são o substantivo, o adjetivo, o artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Então, todas essas classes aqui de palavras, né, formam a parte de análise morfológica, certo? Análise de cada palavra em sua classificação isoladamente, ok? Então, veja só, na aula de hoje a gente vai estudar o substantivo, certo? No decorrer do ano, nós vamos estudando as outras classes, ok? Então, hoje a gente fica com substantivo e temos aí, substantivos, veja só, são palavras que designam, indicam coisas, seres, certo? E sentimentos. É a classe de palavra que dá nomes às coisas em geral. Podemos dizer que uma palavra é um substantivo quando ela pode ser antecedida de um artigo. Um artigo o, os, a, as, e uns. Uma ou umas. Veja só, ele diz aqui que o substantivo é a palavra que vai indicar nome, certo? Quando uma palavra indica o nome das coisas, né? Por exemplo, se eu digo casa, carro, árvore, então veja que essa palavra está indicando o que? Coisas, né? Coisas, seres ou sentimentos, certo? Localidade, né? Então, de uma forma geral, então essa palavra vai ser o que? Substantivo. E uma dica para você não ter nenhuma dúvida se a palavra é ou não substantivo, é só você fazer o seguinte questionamento. Se ela admitir um artigo antes dela, ela é um substantivo, certo? Vamos ver aqui o exemplo na frente, né, com essas frases, aqui esses nossos exemplos aqui, para que isso fique claro. Veja só, veja nos exemplos abaixo as palavras que são substantivos. Então, temos aqui uma frase que diz assim, a casa de Maria fica no bairro Novo. Então, eu destaquei aqui as palavras que são substantivos. Veja só, casa, casa é um substantivo, indica uma coisa. Maria, Maria é um substantivo, indica um ser, certo? E bairro, bairro é uma localidade, então é um substantivo, certo?
Veja que essas palavras eu posso colocar um artigo antes dela. Ó, diga a casa, tá vendo? O artigo A aqui, a casa. Posso também dizer a Maria, diante de substantivos próprios, eu posso botar um artigo na frente. Eu posso dizer a Maria, né? A Maria, o Pedro, olha, o José, certo? Certo? Ó, o bairro, posso dizer o bairro, tá vendo? Então, uma dica para você saber também se a palavra é ou não substantivo, coloque um artigo na frente, antes dela, né, antecedendo. Se ela admitir esse artigo, ela é um substantivo. É uma forma de você ter certeza se a palavra é ou não substantivo, que não é difícil de saber isso, né? Se ela indica coisas, seres, sentimentos, né, localidades, então essa palavra é substantivo. O outro exemplo diz assim: a Pedro nutre um amor muito bonito pela esposa. Então, nesta outra frase, nós temos também 3 substantivos. Pedro, que é um substantivo próprio, né, indica uma pessoa. Amor indica um sentimento. E esposa também indica aí um ser, ok? Então ficou fácil, né, para saber o que é substantivo aí. Substantivo é a palavra que indica seres, coisas, sentimentos, né, em geral. E pode ser antecedido por um artigo. Eu digo Pedro, tá vendo? O amor, a esposa, ok? Então, fica claro aí a definição de substantivos. Vamos em seguida para a classificação. Eita, aqui ficou meio aqui cortando, certo? A classificação de substantivos, certo? Quando eu fiz o slide, eu apertei muito aqui, ficou cortando. Mas a frase aqui é classificação de substantivos, certo? Então a gente vê, ó, os substantivos eles podem ser pode ser substantivo comum ou substantivo próprio, pode ser substantivo primitivo ou derivado, pode ser substantivo concreto ou abstrato e pode ser coletivo. Eu botei aqui agrupado em pares porque a diferença é entre um e outro, certo? Porque, na verdade, um substantivo comum, ele pode ser um substantivo primitivo, ele também pode ser um substantivo concreto, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui os pares, né, substantivo comum e próprio, porque há diferença entre esses dois tipos de substantivos, certo? Esses dois tipos, mas não quer dizer que um substantivo comum não possa ser um primitivo, certo? Ou um derivado. Então, veja só, substantivo comum, nós temos aí o exemplo. O que é um substantivo comum? Vocês viram na aula. É aquele ser ou coisa comum à espécie, né? Ele é comum. A espécie não é particularizada. Então, veja só aí, homem, rio, cidade, país, etc. Então, veja que um homem pode ser qualquer um, né? É comum a todos os seres homem. Rio pode ser qualquer um rio, cidade pode ser qualquer uma cidade, certo? Então, é substantivo comum. Mas veja a diferença para próprio. Quando eu digo Pedro, certo? Pedro não é qualquer um homem, né? Aquela pessoa determinada que eu estou falando. Rio Capibaribe, ó, Rio Capibaribe também aí uma coisa, né? Particularizada. Vitória, cidade, Vitória, certo? Argentina, o país, tá vendo? E a gente observa, né, tem a regra que diz o que todos os substantivos próprios têm que ser iniciados com letra maiúscula, né? Isso, todos os substantivos próprios iniciados por letra maiúscula. Observaram aqui Pedro, Rio Capibaribe, Vitória, Argentina, veja que estão aí com letras maiúsculas no início, certo? Substantivo primitivo. O que é substantivo primitivo? É aquele que dá origem a outro, não é isso? É aquele que foi o primeiro, o primitivo, foi o primeiro a ser criado, né? A partir dele foi formado o que? Outra palavra, certo? Então esse é o primitivo. Aí nós temos aí a casa, mato, pedra, Brasil, etc, certo? E o derivado é o que? É aquele que vem do primitivo, já está dizendo derivado, né? Ele gerou-se a partir do primitivo. Então, caso eu posso ter aí a casebre, tá vendo? Casebre, casarão, casinha, são substantivos derivados de casa, certo? Ó, matagal vem de que? De mato, né? Isso, de mata. Pedreira vem de que? Pedra, tá vendo? Brasileiro vem de que? Brasil, certo? Então, observe aí a diferença entre substantivo primitivo e substantivo derivado. Aqui, brasileiro, ele pode ser tanto um substantivo como um adjetivo, mas essa questão a gente estuda depois, certo? No outro aí, substantivo concreto. O que é o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que existe por si só, né?
é aquele que não necessita de outro ser para existir, certo? Ele tem uma existência própria. Então nós temos aí, ó, homem, Deus, livro, carro, cidade. Deus, muita gente acha que é um substantivo abstrato, mas não é. Deus é um substantivo concreto porque ele não depende de outro para existir, certo? Não tem a existência atrelada a outro, certo? O substantivo abstrato é que é o substantivo que tem a sua existência atrelada a outro substantivo, certo? E os substantivos abstratos, eles representam sentimentos, certo? Então, veja só, amor, certo? O amor não tem existência própria, é amor de alguém, certo? Saudade, a saudade também não tem existência própria, quando eu falo saudade, saudade de alguém, certo? Tristeza, lealdade, etc. Então, os substantivos que representam sentimentos, certo? Eles são chamados de abstratos. Por que abstratos? Porque eles não têm existência própria, eles dependem de outro substantivo para existir, certo? E no final aqui nós temos o substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? É aquele que dá a ideia de coleção, né? De número de seres, né? É aquele que tem essa ideia de coleção de números agrupados, né, em um conjunto, certo? Uma ideia de conjunto. Então nós temos aí a biblioteca, constelação, arquipélago, enxame, cardume. Então, biblioteca a gente sabe que é um agrupamento de quê? De livros, né? Constelação, estrela, arquipélago é um conjunto de ilhas, certo? Enxame, aí vem o que? Abelha, cardume, peixe, certo? Então, você viu num rio um cardume, você viu o que? Um grupo grande de peixes, certo? Então é isso, o coletivo ele indica coleção, dá uma ideia de conjunto, de agrupamento, ok? Bom, gente, então espero que tenha ficado claro aí a questão de substantivo, né? O que é substantivo e sua classificação, ok? A aula foi dada semana passada, vocês estão aí com o conteúdo, então com essa explicação espero que tenha ficado muito claro, certo? Então depois do vídeo você faça aí um comentário para que eu possa registrar a sua presença, ok, gente? E bons estudos. Tchau, tchau.